Fala pessoal, beleza? Aqui com vocês novamente, professor Marcelo. Na dica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crase, esse assunto que todo mundo é apaixonado, aquele assunto que ninguém tem dúvida, que todo mundo ama, fala, meu Deus, eu não vejo a hora de fazer um concurso público só porque eu quero responder questões de crase. Não é assim mesmo que a gente pensa? Pois bem, só que a gente sabe também que nem tudo são flores, então apresentam-se aí algumas dificuldades ao longo do caminho. Para você não ter mais dificuldade, segue algumas dicas aqui nesse vídeo. Primeira pergunta que eu faço para vocês: crase, o que é a crase? E aí vocês vão responder para mim: ah, professor, essa é fácil, essa eu sei. A crase nada mais é do que o quê? Aquele acento que nós temos que parece o acento agudo, não é isso? Calma. Primeira coisa que a gente precisa corrigir então aqui é de informação. Na realidade ali, galera, o nome daquele acento é acento grave. O que a gente vai chamar de crase é o fenômeno que ocorre na língua portuguesa para a gente unir, de um lado, o a preposição, que é regido por um verbo, e do outro, o a artigo feminino, o artigo determinado feminino. Então, a primeira observação que a gente tem que ter aí é essa, ok? Não vamos mais repetir que crase é o nome daquele acento. Aquele acento é o acento grave. Feito isso, segunda observação que nós temos que ter em mente: a crase só ocorre diante de palavra feminina. Só que antes disso, olha só, vamos separar e vamos entender direito como que funciona. Eu divido aí em três situações. Eu tenho a crase quando ela é obrigatória, eu tenho a crase quando ela é proibida e eu tenho a crase quando ela é facultativa. E hoje a gente vai falar somente dos casos em que ela é obrigatória, combinado? Na próxima aula eu trago aí as outras questões, senão a gente confunde, fica muita informação e a gente não chega ao objetivo da nossa aula, que é facilitar, que é tornar o conteúdo mais compreensível, certo? Vamos, sem mais delongas então. Primeira dica que eu já havia falado para vocês: crase só ocorre diante de palavra feminina. Muito bem, se eu tenho palavra masculina, não ocorre. Diante de pronome demonstrativo, o é, mas eu não tenho aquele dizer que diz que, né, crase antes de pronome passa fome, que eu não posso colocar crase diante de pronome, exatamente, só que nós temos algumas exceções também. Então vai ser o caso aqui do pronome demonstrativo e do pronome relativo, certo? Então, no caso do pronome demonstrativo, ocorre quando? Toda vez que eu tiver, pessoal, na minha frase, um verbo cuja preposição regida aí seja o a. Então percebam, ele chegou àquela cidade. Quem chega, chega a algum lugar. Não é a pergunta que a gente se faz? Exatamente. Ele chegou àquela cidade. Quem chega, chega a algum lugar. Aquela é pronome demonstrativo, logo eu devo colocar aqui o meu acento grave, indicador de crase. Repetindo, ele não é. Vamos fazer um mantra agora, pessoal. Esse acento não se chama crase. A crase nada mais é do que um fenômeno da junção entre preposição mais o artigo, certo? Ou no caso aqui, o pronome demonstrativo. Pois bem, mantra decorado. Aqui as opções: qual, quais, que, pronomes relativos. Esta é a escola a que me refiro. Quem se refere a alguma coisa. Então, diante de pronome relativo, eu utilizo a crase desde que esse verbo esteja se exigindo uma preposição. Do contrário, nós não teremos aí. Horas determinadas, pessoal. Outra dica aqui bem interessante. Sempre que nós fazemos a indicação das horas, a gente vai colocar a crase, certo? Olha o exemplo. A reunião será às 14 horas. Embaixo nós temos uma observação que é aquilo que eu disse para vocês. Para toda regra, há uma exceção. E as exceções também são importantes porque são elas que pegam a gente na hora de responder a questãozinha, seja na prova, na escola, seja lá no concurso, né? Então aqui, olha só o que diz aqui embaixo. Se a hora não for determinada, não há crase. Veja um exemplo. A reunião será após as 16 horas. Como está indeterminado aqui, não haverá a crase, ok? Lugar é uma outra questãozinha também, eu gosto bastante desse daqui, que a gente pode fazer aquela brincadeirinha lá, né? Vou a, volto da, crase a. Vou a e volto de, crase pra quê? Então percebam essa brincadeirinha por meio do exemplo. Olha que legal. Ela veio. Não, vamos aqui do outro lado, né? Ela foi à França. Se ela foi à França, ela voltou da França. Logo, então, eu colocarei aqui o acento grave para marcar a minha crase. Agora eu digo que ela foi a São Paulo. Quem vai a São Paulo volta da São Paulo, galera? Não, né? Volta de São Paulo. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Eu não vou colocar a crase. Uma outra situação aqui, olha que bacana. Sempre que nós tivermos aí
Locução, adverbial, prepositiva ou conjuntiva. Lembrando que, rapidamente, o que é a locução? Nada mais é do que duas palavrinhas que funcionam como uma. Então, duas palavrinhas aqui. Repetindo a informação, a crase também ocorre em locuções, sejam elas adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. E aí vocês me perguntam, novamente, mas professor, você acabou de falar, mas eu não entendi. Como assim? O que é uma locução? Você pensa, nada mais é do que o quê? Duas palavrinhas ou mais, né? Que vão ter o valor de um advérbio, que vão ter o valor de uma preposição ou de uma conjunção, certo? Então, diante dessas palavrinhas aí, a gente sempre vai utilizar. Vejam os exemplos: às pressas, à força, à vontade, à revelia, às vezes, às avessas. Então, sempre coloquem aí o acento grave, tudo bem? Ela saiu às pressas, né? Ele faz tudo à vontade do outro. Aí tem que ver a questão da regência também. Prepositiva, olha os exemplos: à frente de, à base de, à custa de, e as conjuntivas que tem o valor de conjunção, né? Que a gente utiliza bastante aí em redações. À medida que, a proporção que. Então, essas são as dicas aí indispensáveis. Casos especiais, galera, diante da palavra casa, palavra distância e a palavra terra. A gente só vai utilizar aí no caso da palavra casa e palavra terra, a crase, se estas estiverem especificadas. Eu vou colocar um exemplo aqui em cima para vocês. Então, por exemplo, se eu digo, ela sempre foi à casa. Eu sei de quem que é essa casa? Eu não sei, certo? Então, não está especificado, eu não coloco crase. Agora, ela foi à casa do João. Quando eu especifico essa casa, eu vou colocar também a crase. O mesmo vale para a palavrinha terra. Quando essa palavra terra ela for especificada, a gente vai utilizar também. Exemplo de especificação aí, então, né? Ele voltou à terra natal. Ou ele visitou a terra dos seus pais. Então, vejam aí que nesse exemplo também, quando você especificou, você vai utilizar a crase. Com a outra palavrinha que eu havia falado para vocês. Eu falei sobre a questão da palavra casa, falei da questão da palavra terra e faltou falar sobre a distância, não é isso? Olha só a idade, o que faz com a gente, né? Já estava me esquecendo aqui. Então, palavra distância, você só vai utilizar desde que você tenha a preposição de, né? Exemplo, ela correu a distância de 200 metros. Se eu tiver aí o de, vai funcionar. Se eu não tiver especificando, eu também não vou utilizar. Um exemplo para que fique mais claro para vocês aí, né? Reconheci-o à distância, esse exemplo. Você reconhecer alguém à distância. Você utilizou a preposição de? Não, então eu não tenho crase. Agora, se nesse outro exemplo aqui, reconheci-o à distância de 200 metros. Perceberam a diferença? Quando eu especifiquei aqui, e eu também tenho a preposição de, logo, nós teremos aí o acento grave indicativo de crase. Bom, galera, eu espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenha ficado alguma dúvida, faz um comentário aí embaixo. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas. Peçam para que se inscrevam no canal também para acompanhar mais dicas do Prof. Marcelo. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. E na próxima aula a gente vai falar sobre crase, só que dessa vez os casos em que ela é proibida. Valeu, até mais!